Gente, olha, de novo aqui no Saber em Pauta, que é um podcast patrocinado pelo NUAP. O que é o NUAP? É o Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. E o que a gente tem lá? Atendimento clínico de absoluta qualidade. Todos os profissionais são formados em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. Então, a gente tem diversos psicólogos. Se você quiser terapia, se quiser se conhecer, vem aqui com a gente. O telefone, o Bruno vai colocar aqui embaixo, tá? E deve colocar na tela também. Não sei, Bruno, vai botar na tela? Vai. Então, o NUAP é isso, é ele quem está patrocinando esse momento maravilhoso, um momento assim de relaxamento, onde eu me exponho e faço o convidado se expor. Hoje é o dia da Macarena, eu não sei como é que ela vai fazer com o constrangimento dela, mas eu falei, eu vou apertar sua mente hoje. A Macarena Lobos, essa maravilhosa, ela é fotógrafa, excelente fotógrafa. Minhas fotos tem umas. Aliás, Macarena sempre fala isso, tem que botar o nome lá do fotógrafo. E eu não fiz. Quando você me der as próximas, você me dá já com o nome para eu postar com o seu nome, porque merece o crédito, porque é um dos melhores olhares que eu já vi em relação à pessoa. Ela consegue pegar o melhor ângulo. Por isso que eu fico mais bonita nas fotos que ela tira. Então. Ela é fotógrafa, formada em comunicação social pela PUC de Campinas, é produtora, estrategista e criadora de conteúdo. Fundadora e gestora do Redes Coworking, que é onde a gente está gravando aqui esse podcast, ok? Vocês precisarem aí, ó, tá aí a Macarena, o arroba dela vai estar por aí, o Brunão tá ali, tá a Manuela maquiando aqui, a Michele já esperando para o nosso próximo podcast, para a nossa próxima gravação. E hoje a gente vai falar de um tema, cara, que eu acho importantíssimo, Maca, que delicado. É o seguinte, ó, delicadíssimo. Dependência emocional. Por que mulheres interessantes e independentes ainda acham que precisam de um adulto para sobreviver? E, geralmente, o adulto, né, é um adulto comprometido. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e a gente vai falar sobre um tema, outro tema dentro desse contexto, que é a felicidade. O que é felicidade, né? Como é que as pessoas estão compreendendo esse processo de ser feliz, né? Qual é o sentido disso? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E nós vamos começar com vídeo e créditos para o Fantástico, obviamente. Eu recortei desse programa, né? Porque a gente tem que dar o registro. A gente vai começar com esse vídeo aqui, ó, super interessante. É uma delegada da Delegacia de Mulheres relatando os seus abusos, né, psicológicos e físicos também, né, que ela sofreu ali com um Jurandir. Vamos lá, Bruno, bota aí. Por muitas vezes eu apanhava de cinto. Por várias vezes ele também me fazia contar as cintadas. Uma vez ele me bateu na frente do meu filho. Me deu um tapa no rosto. Na época dos fatos, eu era delegada de delegacia de atendimento à mulher. Isso me fez pensar muito. Antes eu tinha vergonha, porque como que isso foi acontecer comigo? Os episódios que Juliana Domingues relata aconteceram entre 2021 e 2022, quando ela chefiava a Delegacia de Atendimento à Mulher de Volta Redonda, no interior do estado do Rio. O autor das agressões era o marido dela na época, o tenente-coronel da Polícia Militar Carlos Eduardo da Costa. Ele atualmente é coordenador de segurança do Tribunal Regional Federal do Rio. Ele falava pra mim por várias vezes que ele me agrediu, eu bato na delegada da DEAN. E o que você vai fazer? As agressões físicas e psicológicas, segundo ela, começaram já na lua de mel. Pra você ter noção, eu casei num castelo. Ele fez um casamento de princesa pra mim. Então eu era a mulher mais inteligente que ele tinha conhecido, eu era a pessoa mais espetacular que ele tinha conhecido, eu passei a ser burra. Eu passei a ser porca, eu passei a ser totalmente insuficiente. Logo veio o ciúme excessivo. Principalmente quando eu tirava plantão, eu tinha que ficar com a localização em tempo real ligada, porque ele dizia que eu não estava trabalhando, que eu estava na rua aprontando e eu trabalhando. Eu tinha que falar para ele todos os meus passos. Se eu fizesse alguma coisa que ele não gostasse, ele fazia tratamento de silêncio comigo. Ficava uma semana sem falar comigo. Se eu perguntasse, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Nenhuma resposta. Juliana tem 2 filhos de relacionamentos anteriores. Na época do casamento, os meninos tinham 4 e 13 anos.
Uma vez ele me bateu na frente do meu filho, me deu um tapa no rosto. E o meu filho estava com a cabeça baixada, jogando no celular, e eu falei, graças a Deus, ele não viu. Só que depois o meu filho falou para mim, eu vi que ele te bateu. As agressões foram se tornando mais frequentes, até que durante o depoimento de uma mulher que sofria o mesmo que ela, a delegada se deu conta de que ela própria era vítima de um relacionamento abusivo. Em agosto do ano passado, ela decidiu que não ia mais tolerar essa situação. Juliana conta que chegou ao limite quando um dia Eduardo disse que o casal iria ao teatro com 2 amigas dele e ela não se animou com a ideia. E aí ele, porque você só causa problema e tal. E aí ele me levou para o nosso quarto e ali ele me estuprou, né? Ele fez sexo comigo contra a minha vontade. E eu chorei muito e eu pedi para ele parar. E óbvio que ele não parou. Quando terminou, ele virou para mim e falou, e agora você vai tomar o seu banho porque o teatro é 4 horas da tarde. Foi a primeira vez que ele te estuprou? Não, não foi a primeira vez. Eu passo por isso desde 2021. 3 dias depois, Juliana entrou numa delegacia, mas agora na condição de vítima, e fez uma denúncia. Ela passou por 2 exames de corpo de delito. O relatório aponta um hematoma na região malar, ou seja, na maçã esquerda do rosto. Um segundo hematoma no glúteo e uma escoriação compatível com unhadas. Então eu fiquei com uma lesão, um roxo, né, desse lado do rosto, e as cintadas. Então isso foi comprovado. Agora, estupro não ficou comprovado. Até porque assim, ele não me machucou, né, na minha região íntima. Né? Ele fez sexo sem o meu consentimento e mediante a ameaça, né, de estar me batendo. Ela contou na delegacia que era obrigada a buscar o cinto e contar em voz alta o número dos golpes que sofria. E que Eduardo mandava ela ir com ele à piscina do prédio em que moravam para que as pessoas pudessem ver as marcas do que ele chamava de, entre aspas, correção. Segundo ela, Eduardo alegava que isso era uma fantasia sexual dele e que tais fatos eram, entre aspas, nosso segredinho. A gente vai falar o seguinte, primeiro eu vou dar uma palhinha sobre o que é dependência emocional e como ela se forma na história do sujeito, porque tem uma coisa que é certa, gente, tudo que a gente é hoje é uma tentativa de recuperar o que aconteceu no nosso passado. Então, todas as relações amorosas que a gente tem hoje, que você tem hoje, tem a ver com a vida e com a relação que você estabeleceu com a sua mãe, com seu pai, com a sua parentalidade. A gente acabou de assistir um vídeo de uma mulher absolutamente independente, com uma autonomia financeira, me parece, mas com uma dependência muito severa de um amor, né? De um Jurandir que provavelmente abusa, né? E o Jurandir abusou, está ali, relatado por ela, né? Um trecho do Fantástico, e ela relata os abusos psicológicos, os abusos físicos, enfim, a infinidade de sofrimento que ela teve por conta de um relacionamento desamoroso. Às vezes a pessoa chama de relacionamento amoroso, que de fato não é. E ali foi explicitado, né? Ela falou claramente sobre essa questão do abuso. Isso foi muito claro. Agora, muitas mulheres sofrem pequenos abusos, têm vergonha. As pessoas têm vergonha de dizer que o Jurandir abusou, como se elas fossem culpadas pelo traste ter feito atrocidades, ter cometido atrocidades. E como é que começam os abusos, né? As pessoas, às vezes, elas são abusadas e não sacam isso. Elas não percebem que estão sendo abusadas. Os abusos não começam com um soco na cara. Os abusos não começam com soco na cara. Os abusos começam assim, você está rindo demais. Por que você está rindo demais, Macarena? Tu está dando confiança para quem? Para quem que você passou o seu telefone? E a pessoa achando que o Jurandir está completamente apaixonado e que ela precisa de um adulto para amá-la, mesmo sendo adulto, ela admite, ai, tadinho, tão bonitinho, porque às vezes a pessoa acha charmoso. Ele tem ciúme de mim, olha como é que ele me ama. Olha como é que ele me ama. Não, Jurandir não te ama. Jurandir não se ama, inclusive, né? Geralmente as pessoas ciumentas, aliás, se você é ciumento, você presta atenção no que eu vou dizer.
Geralmente o ciumento, ele é extremamente inseguro. O ciúme não diz respeito ao amor que a pessoa sente por você. O ciúme diz respeito ao desamor que o sujeito sente por ele mesmo, a insegurança. E por que eu estou falando isso? Eu tirei de onde? Da minha cachola? Claro que não. Eu pesquiso há 32 anos comportamento humano. O que o amor, onde vai dar, toda a posição da figura feminina diante da questão amorosa. Então, a cultura diz que a gente precisa de um homem, né, geralmente, para chamar de nosso. E nem sempre. As mulheres solteiras são menos valorizadas que as mulheres casadas. E isso vem por um inconsciente coletivo, é uma questão cultural que faz a mulher permanecer, muitas vezes, em relações disfuncionais para que ela não sofra tanto. E, às vezes, o sofrimento, cara, já começa com o cara roncando do seu lado. Meu Deus do céu. Ou a gente mesmo também roncando do lado dele. Casamento é igual submarino, foi feito para afundar até a boia. Ok? Então, e a gente casa. Eu tenho 4 casamentos e um funeral. Já tive diversas relações abusivas. Falecido. Eu já tive vários Jurandis. Jurandir. Vários canalhas na minha vida. Vários. Né? Por quê? Porque eu entendia, mas coitado, ele está me amando, cara. Olha aí como é A gente se permite, né? A gente se permite. E começa por aí. Aí, só para introduzir, que eu vou te chamar neste momento, mas eu quero falar sobre a origem disso. Geralmente, a origem está na nossa infância, porque nós somos seres históricos. O que significa isso? Nós somos uma tentativa de recuperar o que aconteceu no nosso passado. Então, de acordo com o tipo de apego que a gente desenvolveu na nossa infância, principalmente ali nos primeiros meses e anos de vida com a nossa figura materna, isso vai definir ou vai contribuir para a gente montar os nossos scripts mentais, para os nossos modelos de comportamento e de pensamento e de sentimento. Porque é um absurdo a gente achar que depende de um adulto, porque a gente é adulto. E o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia. Então, a gente precisa primeiro se sentir inteiro para depois se relacionar com outra pessoa. Mas é óbvio que aí a história do sujeito e o inconsciente coletivo, essa cultura falocêntrica diz que você precisa de um marido, de um namorado para você ser feliz. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, felicidade. O que é felicidade? Né, Macarena? Então, eu já passei por relacionamentos abusivos. A minha filha que está aqui já passou, ela tem 20 anos, já passou por relacionamento abusivo. Sim. Você já passou por relacionamento abusivo e foi sutil ou foi esse explícito? Me conta. Relacionamento abusivo, eu digo assim, eu não tive um relacionamento abusivo que é explícito, não. Eu nem permitiria o explícito. Mas o relacionamento abusivo velado, sutil, tive. E me dei conta quando eu estava trabalhando como repórter fotográfico do procurador do Ministério Público e estava uma promotora do Maria da Penha dando uma palestra. E eu falei, bom, comecei a ouvir, porque eu tinha que fotografar, né, os promotores, e ela começou a falar que o relacionamento abusivo, a lei da Maria da Penha, não era só o homem que batia na mulher, e sim terror psicológico. A parte de as palavras que ele fala com você, da forma que ele trata, a ignorância, o distrato, tudo isso é Maria da Penha. Aquilo me deu um estalo, eu estava recém-separada do pai da minha filha e percebi que eu tinha tido um relacionamento abusivo com o pai da minha filha. Para trás, né? Para trás. Eu não tinha. O que acontece? A gente não acha que tá. Muitas mulheres, e eu própria, achei que eu não estava num relacionamento abusivo, que era normal. E aí, quando eu vi, falei, gente, eu não precisei ele bater na minha cara ou apanhar, né? Eu apanhava dia a dia, mas no verbal, né? Na palavra. Ele dizia que eu não tinha condições. E eu trabalhava, como ele também, né? Então, eu nunca dependi de homem. Meu pai sempre teve uma frase assim, dependa de mim, mas não dependa de homem. Porque ele tinha horror de saber, eu não quero que minha filha dependa de nenhum homem. E eu levei isso para minha vida, mas eu dependi emocionalmente. Sim, porque... E aí eu fui levando esse relacionamento que eu tinha com o pai da minha filha, foram 13 anos,
Ele tinha problemas. Engraçado, eu me relaciono sempre, assim, os 2 últimos relacionamentos de morar junto, casar, foram de dependentes químicos. Então, o pai da minha filha, ele é um dependente químico, ele tem problemas com essa dependência de drogas, e ele nunca assumiu, óbvio, e óbvio que ele também não tinha um comportamento humano normal, e tinha muito ciúme, sim, né? E ele ficava sem falar comigo, ele era. Tratamento de silêncio, né? Não tinha conversa. Ao mesmo tempo, quando eu queria me separar, ele disse: Olha, você não vai ter lugar para você ir, nem SUS você vai ter. Cara, é isso, né? Às vezes, olha, eu tive um Jurandir, que ele dizia assim: ninguém vai te amar como eu te amo. E um dia eu falei com ele: a ideia é essa mesmo, que ninguém me ame do jeito que você me ama. Cara, isso, é sobre exatamente. isso, né? Eu não quero mais. Exatamente o que eu falo para o meu marido atual hoje, né? Que eu falo assim: prefiro que você me trate super bem do que você me ame muito. Ele não consegue entender isso, não. Uhum. E ele é uma também. ótima Tô trocando pessoa. respeito. Tô trocando esse amor por respeito. Exatamente. Respeite. Hoje aquele amor romântico, né? Eu digo que hoje eu era uma pessoa muito romântica e hoje o meu romantismo foi para poesia, foi para fotografia, foram para os meus amigos, mas Você está desiludida, Macarena? Não. na verdade eu tô muito realista. Mas viu? Eu estar superei. desiludida é ótimo, porque a ilusão atrapalha muito, né? É. A ilusão de um príncipe encantado, a ilusão de um par perfeito. Não, amor dá trabalho, amar dá trabalho. Não tem a ver com o príncipe encantado. Hoje eu vivo um amor normal, um amor que realmente, assim, eu tô muito. A Bruna Marquezine uma vez disse uma coisa que me impactou bastante. Ela disse: o machismo, ele tá em todos os momentos da nossa vida. E isso vem do relacionamento abusivo também, que a mulher permite, né? A geração dos nossos pais, que eu nem culpo, porque eles não tinham informação. Eles foram criados pelos nossos avós, que também tinham problemas muito difíceis e disfuncionais dentro das famílias dele. E aí vieram com isso para a nossa vida, né? Para a nossa infância. E a gente tem uma coisa em psicologia que a gente chama de aprendizagem vicária ou vicariante, né? Que é a aprendizagem por modelagem. A gente olha o modelo parental e repete sem querer. Queria logo perguntar para vocês o que vocês repetem da sua parentalidade que vocês nem reconhecem, mas agora para e pensa. Porque a gente aprende pelo modelo. Sim. Então havia um modelo lá da mulher submissa, né? Da mulher aturando tudo por conta do Jurandir, para poder manter, né? Até porque a mulher que se separava, isso na década de 1960, 1970, era absolutamente rechaçada, né? Havia um preconceito, lá, divorciada, lá, Sim. a desquitada, não era divórcio, era desquitada, olha lá, a desquitada. Então a gente tem essa ideia de que sem um homem para chamar de seu, a gente não sobrevive bem. Então, isso é uma dependência emocional equivocada por conta de questões ilusórias, feitas por aprendizagem por modelagem, né? A gente veio com esse estigma, né? E o que eu estava falando da Bruna Marquezine, que ela falou assim: não adianta a gente, muitas mulheres, então não quero saber de homem. Não é isso. Nosso marido, nosso irmão, tanto que eu estou casada novamente, o que depende muito de você, o que você permite. E o que você dá limite? Porque o marido, o irmão, o seu filho, você educa ele. Mas aí você, para chegar a isso, você tem que limitar. Maca, vamos lá. Aí, vamos lá, num ponto, adoro isso. Vamos divertir, Sim. E é isso aí. O marido tem que vir educado. A gente não serve para educar marido, não. O marido tem que vir educado da casa dele, porque senão a gente vira mãe. Exatamente. Eu tive um maridinho, né, completamente comprometido emocionalmente, que nas primeiras vezes assim que a gente começou a morar junto, e ele entrou no banheiro e falou: podia pegar a toalha para mim? Eu falei: claro que não. Você sai e pega. Mas isso não é para eu educar, não, porque aquilo já começou a me atrapalhar. E aí a red flag, que eu não percebi, porque envolvida emocionalmente, a gente não percebe as bandeiras vermelhas que vão, bandeiras vermelhas. Por quê? Mas ele me ama.
Mas o educar, não estou dizendo dessa parte, não, porque nós todos somos educadores. Não é você dizer, olha, você tem que fazer isso, é você dar limite. O limite é educação. Ele saber que você tem um respeito e limite na sua vida. Então, exatamente o que você falou. Não, você pega a sua toalha, você está educando ele. Que aqui você não passa dessa porta. Isso, para mim, não tem. Eu não vou fazer isso por você. Eu faço se eu quiser. Não porque você está me dizendo que eu vou fazer. Você pode muito bem pegar a toalha pro seu marido, mas porque você está querendo fazer alguma coisa por ele e ele por você. Mas não assim, pega a toalha, Por gentileza, faz isso, né? por Por gentileza. favor, É então, mas diferente. seria um hábito, Claro. né? Porque as mulheres se escravizam por conta disso. E deixar isso claro, né? Então, hoje eu tenho um relacionamento que eu digo que eu superei. Sempre tem traumas, né? Tem resquícios, porque depois vem um outro relacionamento, que aquilo foi uma destruição total, porque era um narcisista. E uma pessoa que tem um relacionamento com um narcisista, ele entra numa teia. É uma armadilha tão grande, ó, só de falar, meu coração começa a palpitar. Porque é como se você fosse um refém. Eu acho que é o mesmo do sequestro, como aquela lei do sequestro, o sequestrador e a sequestrada, é o mesmo sentimento. Você sempre vai ter. Alguém me falou isso, eu não lembro se é uma amiga minha psicóloga, mas disse assim: quem teve um relacionamento narcisista, daqueles bem pesados, que não precisa te bater, mas são misteriosos, não te respondem. Aquela história de, tipo, você está perguntando muito, você está rindo demais, por que você ri tanto? Umas coisas assim. Que eles são os astros, feliz, né? E aí quem está em volta só... Isso, você está ofuscando meu brilho, né? Então, essa pessoa, ela te coloca, vai te diminuindo de tal forma, você nem percebe, você para de se arrumar. Ele começa a te enxergar. Você vai embotando, né? Vai embotando. Vai. E nisso você não consegue mais se enxergar. Você vai se anulando sem você perceber, porque você faz a sua vida. Só que quando você vê, você está vivendo a vida dele, ele não está nem aí com essa história. Até ele arrumar uma outra presa, te descarta. Sim. Porque o narcisista é assim. E ele vai te comendo pelas beiradas. Ele vai fazendo porque esse é uma trabalho. relação instrumental. O narcisista, ele quer alguém para servi-lo. E qual é a melhor pessoa para servir um narcisista, Ou uma estrutura de personalidade borderline, ou uma pessoa com alto sacrifício. Ou seja, Alguém aquela que pessoa que tem codependência, por Sim, exemplo, sim. porque aí você fica ali, não, mas vai melhorar. Não, deixa eu. Você sempre Porque acha ele que vai. você vai Não conseguir. vai melhorar. A tendência é piorar. É que, na verdade, eu digo e assumo, e eu estou aqui não com constrangimento, é difícil falar, mas para que outras pessoas e outras mulheres, eu acho importante a gente falar. Precisamos falar para que ela não caia nessa armadilha. Porque você veio, com certeza, de uma infância que você não teve voz. Não é à toa que eu me tornei fotógrafa, porque o que eu tinha na mão? A expressão. Expressão como? Calada. Imagem. Não podia falar. Eu estou falando agora. Eu estou com 54, dos 50 para cá, me recuperando de uma relação que eu comecei a ver as minhas sombras muito fortes, né, na minha cara, e eu tive que me recuperar. Engordei, me deixei. Né, a pessoa achava que isso também, que você não limpa a casa, que você não faz nada direito. Ela vai te diminuindo de tal forma. Sim, porque é uma estratégia do narcisista. Para ele se sentir um pouco melhor, o narcisista ele tem uma ferida no peito. Sim. Só para eu definir aqui, tem muita gente que tem raiva de narcisista e às vezes ele Mas é para ter raiva. É para ter raiva também quando convive, né? Mas para entender, porque eu acho que até a gente deve ter pena, muito mais pena que raiva e sair correndo, ok? Da relação. Por quê? O narcisista, ele tem como... e isso é estrutura de personalidade, né? Então ele vem montando isso desde a infância. Ele tem uma ferida no peito. Ele se sente defectivo. O que é ser defectivo? Defeituoso. De base. Por isso que ele se representa por coisas. Ele se representa por coisas. É o melhor carro, é a roupa, até o cachorro. O tem que ser melhor lindo. cachorro, o melhor. Por quê? Para tamponar uma ferida narcísica que ele porta, uma ferida aberta dentro do peito. Então, a arrogância do narcisista é para que ele disfarce, hipercompense, a gente chama de hipercompensação, essa dor de ser um traste. E para
que isso, para que essa dor não volte, não venha à tona, ele humilha o outro, porque ele precisa diminuir alguém para ele se sentir um pouco superior. Então, sempre que vocês olharem, estiverem de cara com o narcisista, saiba que ele tem uma ferida narcísica imensa, foi mal amado na infância, e o pior é que você pergunta para o narcisista assim, como é que foi a sua infância? Se eu falo, eu tenho 32 anos de prática clínica, né? Então, eu falo de consultório. Você pergunta para o narcisista, como é que foi a sua infância? Maravilhosa. O narcisista, ele conduz a conversa. Você está falando de sorvete. Vê se você se identifica como um narcisista. Ele conduz a conversa. Ah, sorvete é bom, já tomou sorvete de chocolate com morango e tal. Ele vai falar, sorvete bom é quando você toma nos Alpes suíços. Já tomou? Porque quando eu fui, aí ele começa a trazer a conversa para ele. o seu próprio reconhecimento. Porque como ele é todo esburacado, ele precisa ser reconhecido o tempo inteiro e admirado. E aí ele diminui quem está por perto. Entende isso? Sim, então, sim. é por isso que ele Sim. te diminuía. E aí a mulher vai ficando ali massacrada, até ele arrumar outra, realmente, e ir embora. Sim, aí, e na verdade não é pelo arrumar outra, né? Porque isso não é, a questão não é nem essa, é a da forma que um narcisista em um relacionamento abusivo te leva, né? Porque uma pessoa pode chegar, olha, eu não quero mais, ou você ou outra pessoa, nós somos livres, mas é a forma que ele vai te colocando assim por 1 ano e meio, vai te cozinhando, era época de pandemia, ele só me relatou que ele chegou e falou assim, estou indo morar no Nordeste. Falei, então estamos acabando aqui. Não, é porque eu preciso trabalhar lá. Então, são facetas do narcisista que ele vai te colocando, assim, fazendo acreditar que, na verdade, assim, não, você que está muito assim, você está tendo uma névoa na tua cabeça, você está ficando maluca. Não, Tá eu tô mal, indo o só gaslighting é o trabalhar. próximo, é o tema próximo, é o gaslighting. Você tá doida, não é nada disso. Não, você que está achando que. Você que está botando coisa na sua cabeça. Como? Uma pessoa chega para você e fala, vai para o Nordeste, então assim, a gente se vê, a gente vai se ver. Mas assim, de 2 em 2 meses eu estou chegando aqui, isso com enteados, com uma vida feita. Eu falei, como assim? Você está desestruturando a vida e aí você diz que é só porque você vai trabalhar. Então, é dessa forma que ele vai. Não, eu não estou bem, estou uma crise existencial. Eu vou dar um tempo. Estou dando um tempo apenas, mas você é o amor da minha vida. Há o que eu chamo, Maca, aí, de desonestidade Isso, afetiva. exatamente. Há uma desonestidade. O sujeito não consegue ser honesto com o que ele pensa e Isso aí. sente. Então, ele vai girando o prato, ele vai deixando o prato no ar. Porque, caso ele precise, ele volta. É isso aí. Entende? E aí, quando você começa a virar quase uma detetive para você fazer o quebra-cabeça, Ter coerência, fazer né? sentido, foi aí que a presa cai, né? O caçador chega e ele me chega e diz, chorando, coisa que narcisista é muito difícil, mas assim, desculpe. Não, ele encena Eu bem. não consegui ser o que você gostaria que eu fosse. Caiu a máscara. Mas olha só, porque E deixa tudo bem. só eu pegar esse negócio do que gostaria que fosse, para as pessoas ficarem atentas, essa coisa das bandeiras vermelhas que vão levantando. O narcisista, ele vai se compor, ele é muito camaleônico. Então, quando você tiver os primeiros encontros, você vai achar o cara o máximo, porque é isso que ele vai mostrar. Ele vai mostrar que ele é o único cara que viu aquele filme raríssimo. Só ele. Ele é um cara maravilhoso, perfeito, e é o príncipe encantado. Como falou a delegada lá, ela casou num castelo, o cara entregava flores, o cara era a perfeição. Gente, se vocês encontrarem com alguém perfeito, desconfiem, porque não existe. É uma ilusão. Então, ele se esforça para se manter no personagem, mas aquilo é inconsistente, porque ele é um trash, ele é um lixo por dentro. Ele é uma ferida aberta, entendeu? Então vai cair a máscara. E tem vários tipos de relacionamento abusivo, né? Porque o do pai da minha filha era uma coisa explícita, não apanhava, mas, bom, ele mostrou que veio, né? Ele dizia coisas horrorosas para mim. Agora, o narcisista desse jeito é aquele que vai te embolando. Eu lembro quando a gente já estava entre dar um tempo e eu já estava não entendendo muito, porque eu não sei o que acontece, que parece que você não tem clareza do que está acontecendo, do que está ocorrendo. Ele me compra uma rosa, diz que eu sou o grande amor da vida dele. Olha, a gente estava indo para um restaurante
ele vai e diz assim, olha como todos olham pra gente. Eu falei, quem tá olhando pra gente? Mas todo mundo quer o que a gente tem. Eu fiquei olhando, eu falei, esse homem é louco. Ele me deu... Típico. Ele me deu uma rosa, não deu nem um buquê. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu não conseguia sair. Não, porque tem uma dança, e as mulheres não podem se culpar, gente, as mulheres não podem se culpar. Tá entendendo, Bruno? Porque tem uma dança. Né, Bruno? Toma cuidado, hein, Bruno? Tem uma dança orquestrada, né? Ele faz isso porque é por impossibilidade. Ele é um sujeito capenga. É um sujeito capenga que pega as coisas para poder dizer que ele não é capenga. Tá entendendo? Aham. Então, é um coitado que por um acaso coitado. encontra uma mulher e as mulheres são muito maternais, né? São Uhum, a gente se necessitadas do afeto, né? Eu sei que isso acontece. E a gente acaba se permitindo e a gente precisa se perdoar sobre isso. E aí eu vou te expor agora, que eu falei, Maca, vamos lá, eu vou te expor. Vamos lá, vamos falar sobre isso. As pessoas ficam envergonhadas. Mas fica, no começo fica, mas depois eu pensei, isso aqui, esse relato é necessário, porque tem mulheres passando por isso agora. Sim, E elas não conseguem enxergar. não. Elas ficam como presa mesmo, uma refém desse sequestrador. E fundo do poço, não consegue ver a saída. Não consegue. E assim, ela só consegue quando ela é realmente diminuída, destruída. Quando ela, tchau, não quero mais, não tem como. E aí ela acorda desse pesadelo, porque é um pesadelo, e segue a vida dela. Só que para essa recuperação tem muita dor. E quando ela procura ser feliz novamente, falando de felicidade, hoje eu me casei novamente, isso já passou uns 4, 5 anos atrás, ou até mais, 6 anos quase, 5. E quando eu encontrei essa pessoa, ela não é perfeita, mas ela está muito fora de ser perfeita, como eu também. Só que tem uma diferença. E aí agora eu estou dosando a minha... eu fui muito agressiva com essa pessoa quando chegou, porque eu falei, aqui não, isso aqui você não... Reativo, ó. Peraí, né? Você não pode falar assim comigo. Aqui não, assim, a feminista total, né? Uhum. Isso também espanta o homem, tipo assim, não precisa ser tanto. Eu tô começando a virar o meu feminino novamente agora, porque ele não existia mais. Uhum. Mas ele teve muita paciência. Muita paciência. Não é pouca, não. Porque a tendência é da gente ter a raiva. A gente leva, se você não se curar, porque a gente acha que está curado. Bom, estou separada de novamente, estou fazendo a minha vida, estou trabalhando, estou tendo amigos, né? Meus amigos de volta, porque você fica sem amigos. Você vira aquela jaula. E quando você vai para o mundo, você fala assim, não, estou bem. Só que fui remava igual uma doida, né? Que isso me fez muito bem. Fez um bem danado. Muito bem. Remar ótimo. Fui Qualquer me dia eu vou chamar ele de Godoy. Grandes amigos aqui, grandes amigos eu tive que me ajudaram muito nessa fase. Essa rede de apoio que é muito Uma importante. rede de apoio maravilhosa, minha família, de amigos, da minha filha também. Agora, acontece que você leva teus traumas e você acha, não, estou super curada. Não, você vai levar. Então, terapia sempre é bom. Não, Assim, terapia é essencial. No app Hoje eu aqui, por favor, terapia, não é bom? é ótimo. Para autoconhecimento. É. Porque qual é a nossa tendência? E voltando um pouco à questão do conceito de felicidade. Quando a gente não se conhece, quando o outro nos ofende, a gente pega aquela palavra e incorpora. Sim. Você é uma idiota. Você fala, eu devo ser, porque eu não me conheço. Sim. Agora, se eu me conheço, alguém vai me chamar de idiota e falar, rapaz, me conheço bem, idiota eu não sou. Uhum. E aí voltamos à questão da felicidade e da psicologia positiva. Existe uma pesquisadora, a Bárbara Fredrickson, que tem um livro chamado Positividade. Ela é uma pesquisadora dentro do termo guarda-chuva, que é a psicologia positiva, da ciência guarda-chuva, que é a psicologia positiva. Então, ela pesquisa o que é o amor, né, os impactos da gentileza, enfim, do olhar gentil para o outro. E ela concluiu que, para cada palavra negativa, dependendo do ambiente, se é no contexto amoroso ou no contexto de trabalho, você precisa de 3 positivas. Para você ficar neutra? Não. Para você ficar feliz? Não, para você ficar neutra. Então, você imagina conviver com traste, com Jurandir, que te ofende full time, ou que de alguma forma faz você acreditar que você é ridícula, que você não é suficientemente boa.
E a gente dá mais atenção para a palavra negativa por questões filogenéticas. Sim. Porque a gente precisou, para sobreviver como espécie, de dar atenção ao negativo. Então, essa é uma tendência do ser humano. E aí vem o cara narcisista, que tem a necessidade de diminuir a parceira, ou o parceiro, ou quem estiver perto dele, para poder se sentir melhor, e a pessoa fica atada. Meu Deus do céu, ele é ótimo e eu sou um traste. Quando, na verdade, a relação é completamente outra. E aí, as pesquisadoras, né, a Sonja ou Sônia Limbomis, que depende do sotaque que você quiser usar, que tem um livro chamado A Ciência da Felicidade, ela vai dizer que existe uma porcentagem que é o ambiente, que a gente é que faz a nossa felicidade. A felicidade não é dada e também não é o tempo todo. Não é do outro. E quando a gente atribui ao outro uma pedaço da nossa potência de ser feliz, a gente está fadado ao fracasso. A gente está fadado à tristeza, à depressão. Porque a questão é, eu preciso me entender, saber quais são os meus processos que me fazem mais inteira, mais feliz, mais contente, para eu poder encostar no outro e dividir minha felicidade com o outro. Agora, se alguém está sugando, Maca, o relacionamento amoroso ele tem que ser bom. Se for ruim, Tem que é um somar. relacionamento desamoroso que merece ser descartado. E o que você tem que fazer? Amar o próximo, fazer como Jesus te ensinou. E o amar o próximo como a ti mesmo, tem uma discordância, assim, as pessoas entendem muito, muito, adoro essa frase de Jesus, porque ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. As pessoas acham que você tem que amar o próximo para depois você se amar. Não, como a ti mesmo. Você se ama primeiro para amar o próximo. E eu já acho o seguinte, você está amando alguém, deu defeito, você, próximo, venha. Ama o próximo, vai amar a próxima pessoa. Por quê? Tem um equívoco, né, muito grande, e volto a dizer, são 32 anos de prática clínica, é que a pessoa, Maca, acha que é a metade da laranja. Que o amor está no outro, né? Ó, o amor está nele. Qual é o nome do seu marido? André. André. O amor não está no André. O amor é seu e você coloca ele onde você quiser. E aí pode ser amor pela humanidade, amor pela... É o que eu disse, pela poesia, pela literatura, Exatamente. pelo trabalho. As pessoas restringem a felicidade a um parceiro amoroso, quando, na verdade, por exemplo, você, para mim, é uma parceira amorosa. Sim. Por quê? A gente tem amor uma pela outra, tenho certeza disso. E uma troca, né? Uma troca, só que a gente não dorme junto, a gente não faz sexo, né? Até Sim. porque eu não sou homossexual, uma pena, adoraria ser bi, eu sou hétero, mas adoraria, eu não tenho condição para isso. Mas então, o que acontece? A gente se ama, eu estou trocando amor aqui com você, eu estou trocando amor. Sim. E amor é diferente, voltando à questão de sexo, né? Às vezes a gente faz sexo com quem a gente não ama. E ama quem a gente não faz sexo. Então as pessoas precisam entender isso. O que é o amor? Se juntar tudo, ok, porque, como diz a Regina Navarro, adoro, ela fala, tudo feito com amor é melhor, até bolo. Se você vai fazer um bolo com amor, o bolo com certeza vai ficar melhor, claro. Mas a gente precisa entender que são coisas diferentes, que a gente não precisa de um parceiro dormindo na cama e aquela coisa, para você se sentir valorizada. A gente pode amar os outros, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Até pai Sim, parou sim. de ir lá. É verdade. É preciso. É verdade. Cara de pau canta. Olha aqui, eu desafio falando, eu ouço cantar, gente. É muita cara de pau, né? Não, me sinto realmente pintando um bicho. Mas Você concorda? concordo. E assim, eu digo que é um processo, né? As mulheres que passam por isso, elas têm que acreditar que elas podem sair, elas têm que acordar, porque você realmente fica cega, não consegue. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que tem uma amiga que está passando por isso, e que quando elas percebem que esse homem que ela está, enfim... ela chega e vê que esse homem não é legal, ela se afasta das amigas. Menina, Ela se tem um afasta. babado para contar, mas não vai ser nesse episódio. Eu vou contar no próximo. Babado fortíssimo. E isso acontece, que comigo também aconteceu, porque você não quer enxergar Por aonde você se dependência colocou. emocional. E aí, provavelmente, o Jurandir vai dizer assim, não, ela está querendo ver a nossa desgraça. Olha só, eu sei o que você está falando. E acontece muito.
né? O marido da Maria canta Elizabeth, que é amiga da Maria. Aí Elizabeth conta para Maria, teu marido me cantou. Aí Maria fala, não, aquele ser humano maravilhoso não fez isso não, você quer destruir a nossa relação. Estamos de mal, vem cá, Jurandir, bora junto. Entende? Isso acontece o tempo todo, por isso que as mulheres têm medo, muitas vezes, de denunciar assediador, né? E às vezes não é nem assediador, às vezes é uma atitude, às vezes ele não foi agressivo, e Eu chamo logo de assediador. a amiga chegou e pontuou, olha, cuidado. Então tem coisas que você passa que você não quer enxergar de jeito nenhum. Então que eu alertaria as mulheres, né, que elas consigam entender que um relacionamento ele precisa somar. Ele precisa, principalmente, que você dê um não. Vou contar sobre uma violência psicológica sutil, uma experiência que eu tive na praia. Uhum. Até para as mulheres entenderem o que é violência psicológica, porque às vezes passa batido, Sim. né? E aí, essa história. Eu fui jogar frescobol, amo, né? Jogar frescobol, bater uma bolinha lá. E aí estávamos eu, o professor, enfim. Aí começou uma galera a chegar, a juntar o bolo. E eu comecei a falar sobre relacionamento. Maca, juro pra você. Aí veio uma e falou, posso participar? Posso participar? Abriu um clarão assim na praia. E ficamos falando sobre amor próprio, blá. Sim. Porque é bom isso, a gente não fala da vida de ninguém, a gente vai falando da nossa mesmo. E uma das pessoas que estavam, que tinham, Uhum. que chegou ali na roda, ela falou, ai, adorei, concordei com isso. E o Jurandir dela, cada um tem o seu, começou a dar palestra. Ele falava, mansplaining, né, sobre o que ela sentiu. Ela não conseguiu completar uma frase. O Jurandir levantou e ficou na roda dizendo pra gente o que aquela mulher sentiu, o que as mulheres, de uma forma geral, sentiam. Chegou uma hora que ele chegou a ajoelhar, porque a gente... Eu falei, rapaz, calma, fica tranquilo, tu tá ajoelhando para dizer o que uma mulher sente, deixa as mulheres falarem. Sabe o mansplaining? Sabe essa coisa assim? Quantas vezes assim? Você não consegue falar, te atropela quando tá numa roda, Isso né? é uma violência psicológica. Já aconteceu oficina mecânica, que isso é uma violência. Você vai lá, aconteceu isso com essa pessoa, esse narcisista. Eu queria entender. É meu carro. E aí ele foi comigo. Eu falei, não precisa ir comigo. Eu falei assim, não, eu vou com você. Aí foi. Fui perguntar pro mecânico. São coisas pequenas do dia a dia. Ele me calou a boca na frente do mecânico. Sim. Não, deixa que isso quem cuida sou eu que tendo. Mulher não entende, não. Isso aí. A pessoa chegou, o dono da oficina mecânica ignorou ele, graças a Deus, porque isso é raro, né? E começou a conversar comigo e falar, olha, tá acontecendo isso com o teu carburador, papapá. Mas eu estava roxa de vergonha e já me diminuindo, porque ele me expôs de uma forma como se eu não tivesse direito E nem competência. de saber de um carro. Eu tive um Jurandir. Tudo bem que eu não entendo nada de carro, mas eu poderia conseguir. Entender, obviamente. Eu tive um Jurandir que eu fazia as obras em casa e tal, não sei o que, eu pagava, né? Marido de aluguel. Não, eu pagava o dinheiro era meu, só que eu falava, não, deixa que eu faço o pagamento, ou seja, com o meu dinheiro. Mas para mostrar para o pedreiro que ele era a pessoa que, de certo modo, você está entendendo? Sim, sabe, sim. uma coisa assim, absolutamente inadmissível. E quando a gente vê, tá no caldo quente de uma relação, a gente não percebe essas pequenas atitudes que são tenebrosas, violentas. Tipo, ele queria mostrar, você que pagava, e ele queria mostrar para o pedreiro que não era deixa que eu pago. Porque ele que era o poderosão, não tinha igual um garçom. A minha filha chegou e falou, mãe, eu fui pagar uma conta pro meu namorado, e o garçom vai e bota assim para ele pagar. Por quê? Eu não posso pagar? Ele falava para o garçom, eu pagando, eu posso pagar. Então, a gente existe uma sociedade muito patriarcal que vai diminuindo a mulher o tempo inteiro. A mulher tem que ficar calada. A minha infância foi assim, né? Amo meu pai, amo minha mãe, óbvio, são pessoas maravilhosas, fizeram o que podiam. Mas vieram de uma geração, ainda mais chileno, né? Que meu pai era de uma escola militar. Então, assim, criança não tem voz, criança não fala. Então, eu aprendi que com um homem eu não tenho voz. Aproveitando o ensejo, eu vou falar sobre a nossa formação em orientação parental. Volto a dizer, gente, as pessoas fazem curso para tudo, para passar no vestibular,
para casar, para ser padrinho, madrinha, mas ninguém faz curso para ter filho. Verdade. Ok? Então, a gente aqui no NUAP tem um curso de formação em orientação parental. Então, você pode ser pai e mãe interessados em melhorar a vida do seu filho e produzir pessoas mais saudáveis mentalmente. Você pode ser professor, vai ajudar muito na escola, psicopedagogo, diretor de escola, enfim, psicólogo. Você vai se tornar um orientador parental, porque você vai entender, em um ano, né? Você vai entender a partir da neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, o que é criar uma criança, como é que a gente pode minimizar os efeitos disso, porque a gente é fruto de uma geração muito adoecida e por isso a gente é muito adoecido. Então, se a gente quer melhorar o planeta, a gente precisa começar na base. Qual é a base? Botando os pais na escola. E detalhe, se você está pensando em ter filho, pense bem se você tem disposição para amar uma pessoa. Eu sempre pergunto no meu consultório, eu quero ter um filho, para que você quer ter filho? Qual é a função de um filho na sua vida? Porque você pode estar escolhendo por questões erradas. Ainda mais hoje que a geração de agora é o contrário, né? Eu vejo, porque tem muito pais-avós, né? Eu convivo até. E eu vejo que eles, como tiveram essa geração adoecida, nós somos geração anos 80 adoecida, né? Que a gente conseguia tudo. E viemos de gerações tinha que adoecidas. encarar tudo, e a gente tem que enfrentar tudo com muito sacrifício, né? No trabalho, em casa também a gente tem que aguentar. Enfim, era aquela coisa do guerreiro, né? Nós somos guerreiras, guerreiros. E aí veio outra geração, agora, que são os de 15, 16, até os dos 20 e poucos anos, que aí vem o contrário, né? Eu vejo isso, os pais e as mães querem tudo, querem que seja assim, a felicidade plena para essa geração, que aí não tem limite nenhum, que aí vem um outro relacionamento abusivo de vida. Olha, é uma Sim. loucura. É um Porque extremismo. É um extremismo, porque assim, na verdade, houve uma época, a geração da minha mãe, por exemplo, as pessoas mais pobres tinham filhos para que esses filhos trabalhassem para os pais mais tarde e cuidassem dos pais. Depois nós, anos 80, eu nasci em 1969, né? Façam as contas temos aí, que ser 70, temos que ser independentes. A gente era coadjuvante na parada, a gente foi coadjuvante. Era coadjuvante naquela família Total. ali. Agora os filhos viraram as estrelas. Só que pagam um preço Muito altíssimo. perigoso. Porque tem uma agenda tão lotada, eles têm que ser ótimos, eles têm que ser isso, tem que ser aquilo. Gente, é caminho do meio. E muita festa, e sempre muito lindos, né? Meu filho não tem... Perfeitos. Perfeito. E aí voltamos à questão das redes sociais, que causam muita infelicidade, Então, assim, causam depressão infantil. Não, e isso você pode também, desculpa te cortar, Adriana, mas assim, para o raciocínio, que eu fui no museu e vi uma situação que eu vejo várias vezes, que você está criando também, cuidado, uma criança que pode tudo e pode ser um cara que é relacionamento abusivo, ou uma mulher que seja também abusadora. Porque eu vi 3 crianças, um pai e uma mãe, que as crianças eram deles, eu imagino, né? E aí o guia chegou e falou, ele começou a bater um dos dois meninos, um de 5, outro de 6, sei. E começou a bater na maquete. Aí o guia chegou e disse assim, olha, meninos, por favor, não bata uma maquete, vai quebrar. Aqui em Piratininga, não é Consciência, lindo, maravilhoso, acho que aqui na região oceânica as pessoas deveriam conhecer. O pai olhou feio para o guia. Tipo, não fale assim com meu filho. E também não reprimiu a criança. Que criança vai ser essa? Pois é. Não, esse é um sem limites, né? Um sem limites prejudicados. Então, para concluir sobre felicidade, a felicidade primeiro a gente inventa. Por exemplo, fazer esse podcast me faz feliz, conversar com você me faz feliz. Então, a gente precisa ter aqui um contexto, saber quem a gente é, para saber o que a gente quer, para poder construir sentido, né? Quem tem sentido, fica feliz. Então, eu quero dizer que fiquei muito feliz de estar aqui hoje com você, que a gente se ama, não se ama, a gente não se ama nessa história. Sim. A gente já falou sobre isso, o que é o amor. Sugiro o livro Amor 2.0, da Fredrickson. Sugiro também Poder Terapêutico do Perdão, da Adriana. Poder Terapêutico do Perdão, menina, eu esqueço, Você né? precisa falar desse livro. Eu preciso falar do livro. Às vezes a pessoa... Aí meu paciente não sabe que eu escrevi esse livro. Agora, não é um livro sobre religião, tá bem, gente? A perspectiva do Poder Terapêutico do Perdão é uma perspectiva absolutamente científica. Então, eu desconstruo historicamente
o conceito de perdão, para dizer, olha, o que é perdoar, o que não é, o que não é perdoar e o que é perdoar, né? Definitivamente, perdoar não significa você ter que conviver com a pessoa. Você pode perdoar e não conviver. Eu tenho muita gente no meu consultório que se reconcilia, mas não perdoa. Eu tenho um caso de uma paciente que ela descobriu a traição do marido, mas o Jurandir dela era terrível. E esse Jurandir traiu, ela descobriu e ela decidiu perdoar. Só que ela não perdoou, porque qualquer briga, aquilo vinha à tona, e quando ela ficava com raiva, ela pegava a escova de dente, não estou dando ideia para ninguém, mas ela pegava a escova de dente dele e lavava o vaso sanitário. Então, e botava lá no lugar de para se vingar. Essa mulher perdoou? Claro que não perdoou. Não. É óbvio que não perdoou, né? Mas ela reconciliou. Então, às vezes, é melhor a gente perdoar o Jurandir danado, narcisista e o que seja. E seguir tua vida. E tchau, um beijo, seja feliz e vambora, né? Vambora. Ó, Saber em Pauta, Saúde e Educação para a Vida, a gente está aqui. O lançamento, obrigada. O Bruno me disse sempre, toda sexta estará pronto, né, Bruno? A gente vai botar no ar. Toda sexta-feira. E eu acho que você pode também, sabe fazer o quê? Você mandar pergunta pra gente, sugerir tema, né? Pode seguir a Macarena. Qual é o teu... Maca Comunica. Eu sou aqui da gestora do Redes Coworking, que você precisar para produzir, para gravar. Maravilhosa. Bruno aqui que edita, videomaker, e a gente faz tudo para você da finalização do vídeo que você precisa, do podcast, para você precisar falar do seu tema, isso aí. Do seu assunto, como a Adriana está fazendo hoje. Isso aí. E se você precisa de atendimento psicológico, venha para o NUAP. A gente tem... Eu tô menina, mas eu tô tão blogueira aqui, ó, fazendo propaganda do NUAP, mas eu preciso, né? Preciso manter, eu quero fazer mais. Ó, então, venha para o NUAP. A gente tem excelentes profissionais, todos formados em terapia do esquema, neurociência e psicologia positiva. E, além de tudo isso, se você falar, eu tô sem grana e tal, tem a clínica social, que é uma clínica escola, e que você vai poder ser atendido, obviamente, não é de graça, porque a gente não tem nenhum órgão que fomente essa história, né? Então, o NUAP mesmo, esse banco NUAP é maravilhoso. 11 anos de NUAP, eu comemoro 11 sempre. Anos já, hein? Eu tenho 32 de prática clínica, mas o NUAP, configurado como essa empresa que forma psicólogos clínicos, faz 11 anos, eu tenho muito orgulho disso, e amo, e festejo, parece até filho pequeno. Eu te conheci antes da NUAP. Pois é, antes a gente tem anos. Maca, muito obrigada. Obrigada, Adri. Um beijo enorme, eu adorei. Você gostou? Foi bom para você? Foi ótimo.